Alerj suspende leilão que prevê a venda da SEDAI. Em sessão tumultuada, maioria dos parlamentares aprovou, por 35 votos a 24, o decreto que suspende a venda da companhia, prevista para esta sexta-feira, 30. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, suspendeu o leilão da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. A venda estava prevista para ser realizada nesta sexta-feira, 30. Em uma sessão muito tumultuada, a maioria dos parlamentares aprovou o projeto de decreto parlamentar 57/2021 PDL 57/21 que garantia a suspensão do leilão. Em um primeiro momento, os deputados governistas adotaram a tática de deixar o plenário e pedir a verificação de quórum, uma vez que o projeto só poderia ser aprovado se metade mais um de todos os parlamentares estivesse presente, um total 36 parlamentares. Depois, ao perceberem que haveria mais de 36 parlamentares votando, os governistas decidiram retornar durante a segunda chamada para votarem contra o projeto. No entanto, o plano não funcionou e o texto em pauta acabou aprovado. A análise do PDL se deu em discussão única, dispensando a sanção do governador. O texto foi proposto pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano. Segundo ele, o Rio de Janeiro não pode abrir a SEDAI para concessão porque o Estado não está, neste momento, dentro do regime de recuperação fiscal. A venda da companhia foi uma das prerrogativas estabelecidas pelo governo federal para inserir o Estado fluminense no regime. O governo estadual, por outro lado, argumenta que o regime de recuperação fiscal já foi regulamentado e que retornar a ele é apenas questão de tempo, logo, não haveria impedimento para o leilão da SEDAI. Ao longo de toda esta semana, o governador em exercício Cláudio Castro tentou convencer Ceciliano a retirar a votação da pauta, o que não aconteceu. O PDL 57/21 não precisa da sanção do governador em exercício, Cláudio Castro, se aprovada com maioria simples, ou seja, votos de 36 parlamentares. O decreto será promulgado pelo presidente da Casa, deputado estadual André Ceciliano PT. A medida pretende revogar o decreto 47.422/20 do governador em exercício, Cláudio Castro, que autorizou a abertura do processo de licitação dos serviços de saneamento no Estado. É preciso que fique claro que este projeto não é contra a venda de parte da SEDAI, conforme modelagem aprovada. O que ele estabelece é que a concessão só seja feita após a assinatura da RRF, tal qual assinado em 2017, fazendo valer o que está estabelecido por direito, por escrito, disse Ceciliano. Ele disse que o atraso na prorrogação do regime teve motivação política. O atraso levou o Tribunal de Contas da União a determinar que o Rio não pudesse ser excluído do regime até fevereiro de 2021, já que a medida implicaria em insolvência do Estado em pleno ano de pandemia, disse Ceciliano. Na justificativa do projeto, o autor diz ainda que em janeiro de 2021, o Ministério da Economia, através da Lei Complementar Federal 178/21, mudou as regras do regime original e criou o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Com a lei complementar, a renovação do acordo com o Rio teria que ser feito seguindo os novos termos, que prevêem o congelamento de salários por quase 10 anos de funcionários públicos. É uma chantagem clara, que beira a imoralidade tendo em vista a crise sanitária pela qual a humanidade passa, tendo atualmente o Brasil como seu epicentro, disse Ceciliano. A sessão plenária da Assembleia Legislativa do Rio, Alerj, de quarta-feira, 28, foi marcada por um bate-boca entre o presidente da Casa, André Ceciliano PT, e o líder do governo, deputado Márcio Pacheco PSC.
Ao encerrar a Ordem do Rio, Ceciliano chamou a atenção de Pacheco sobre denúncias de que o governador em exercício teria ameaçado parlamentares em relação à votação de suspensão do decreto que autorizou a venda da SEDAI. Eu estou recebendo telefonema desde o dia de ontem, inclusive de ameaças pessoais. Hoje, eu já recebi vários deputados reclamando que, inclusive, o próprio governador tem ligado e fazendo ameaças. Quero dizer ao deputado Márcio Pacheco que nem o governador afastado, Wilson Witzel, fez isso. Nem o governador afastado ligou para deputado ameaçando. Isso não fica bem e não acaba bem. A gente já viu isso aqui, afirmou Ceciliano durante sessão plenária virtual. É impossível a área de segurança pública ficar anos sem aumento. É impossível educação sem aumento, é impossível saúde sem aumento e contratação. Eu faço a defesa do parlamento, os parlamentares são livres para votarem a favor ou contra a abstenção, mas, ameaça eu não vou permitir, completou o presidente da Alerj. Quando pôde fazer uso da palavra, o deputado estadual Márcio Pacheco se manifestou em defesa do governador. Segundo o líder do governo, Cláudio Castro não teria essa postura. Apesar disso, ele foi interrompido pelo presidente da casa. O governador Cláudio Castro, para quem o conhece pessoalmente, sabe que não é do seu feitio, não é da sua personalidade, da sua disciplina e do seu aprendizado político tal ação. O governador Cláudio Castro é, talvez, uma das pessoas mais cordatas e preparadas para o trato político que eu conheço, afirmou Pacheco.